Bom dia, a paz estejam com todas, amém. Bom dia, gente, eu me perdi hoje, eu esqueci que a minha funcionária ia viajar fazer um curso e eu colocando que a live ia ser cedo, esqueci total, eu ia ter que trabalhar, né? Já estava tudo programado, tudo certo, mas eu esqueci. Mas é assim mesmo, cabeça da gente, né? Mas tá bom, tô aqui, o importante é a gente fazer, independente. Até meio-dia é cedo, né? Até meio-dia é par da manhã, então eu falei, nem que eu faça essa live 10 horas. Amém? Deu tudo certo de estar aqui. Envia lá para as pessoas pra gente começar. Bom dia, Denise. Amém. Bom dia, Jô. Hoje a palavra é de Eclesiastes 3, do 1 a 11. Eu amo essa palavra. Essa palavra está toda riscada já aqui na minha Bíblia. Eu amo. Bom dia, Lu, a paz. Bom dia, Cássia. Já pega a sua Bíblia aí. Deixa eu apoiar uma Bíblia na outra aqui. Eu amo Eclesiastes. Eclesiastes, ele é maravilhoso. Amém? Deixa eu ver o microfone mais meio. Vamos lá então. Acho que todas lá do grupo já viram, né? Vou deixar gravado também. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Então vamos lá. Hoje é o dia 10 já. 10 dias passaram, hein? Foi rápido. E hoje, o nosso tema hoje do nosso devocional é o tempo determinado por Deus. Amém? O tempo determinado por Deus. A leitura de hoje é Eclesiastes 3, do 1 ao 11. Amém, glória a Deus. Vamos lá então para a nossa leitura. Se vocês quiserem enviar o aviãozinho aí para alguém que vocês achem que, né, para assistir a live, envia aí. Vivemos cercados por prazos, expectativas e comparações. Observamos o avanço de outras pessoas e, por vezes, sentimos que nossa vida está atrasada. Queremos que as portas se abram, as promessas se cumpram e as respostas cheguem de acordo com o calendário que construímos. A palavra declara, porém, que existe um tempo determinado para cada propósito. Deus não conduz nossa história pelo relógio da ansiedade, mas pela sabedoria de sua vontade. Ele conhece o momento exato, aquele em que estaremos preparados, as circunstâncias estarão alinhadas e o cumprimento produzirá o fruto correto. Esperar o tempo de Deus não significa viver sem iniciativa. Devemos orar, trabalhar, obedecer e aproveitar as oportunidades que Ele concede. Contudo, precisamos abandonar a tentativa de forçar portas que ainda foram abertas. Nem todas as demoras são impedimento, algumas são proteção. Seu milagre não está atrasado quando permanece sob o governo do Senhor. Continue fazendo com fidelidade aquilo que Deus colocou diante de você hoje. No tempo certo, Ele fará florescer aquilo que durante muito tempo pareceu escondido. Amém? Quando Deus governa o processo, o tempo de espera nunca é tempo perdido. Nós vamos orar aqui a oração do devocional e a gente já vai passar para a leitura bíblica. Senhor, alinha o meu coração ao Teu tempo. Livra-me da comparação, da pressa e das decisões motivadas pela ansiedade.
Dá-me sabedoria para agir quando for necessário e paciência para esperar quando essa for a tua direção. Confio que tornarás tudo apropriado no momento certo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós também estamos aqui, ó Pai, mais um dia na tua presença. Que o Senhor possa, Pai, nos dar a sabedoria do alto agora nesse momento, ó Pai, para entender o que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã dessa sexta-feira, ó Pai. Estamos firmes no jejum de 40 dias de milagre e que o Senhor venha com o seu sobrenatural na vida dessas pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir essa live. Sejam tocadas, almas sejam curadas, pessoas sejam libertas pela palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá na leitura agora da Bíblia. Eu gosto muito desse texto, dessa palavra. Deixa eu baixar o som aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui. Aí. Agora eu coloquei o meu esboço aqui. Amém? Tá todo mundo escutando bem? Glória a Deus. Então vamos lá. O tempo para tudo, Eclesiastes 3, do 1 ao 11. Abra sua Bíblia, deixe guardado essa palavra, esse texto, para quando te gerar ansiedade e você achar que Deus está atrasado. E você achar assim, estou perdendo tempo, está tudo perdido. Não, tempo para tudo. Eu amo essa palavra, porque essa palavra nos conforta, porque Deus tem um tempo para tudo. Amém? E quando Deus governa o processo, o tempo de espera nunca é perdido, nunca. Amém? Eu aprendi a esperar em Deus. Quando Deus falou que ia fazer algo na minha vida, ia mudar, eu tive que aprender a esperar. E hoje nós vemos frutos disso. Amém? Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, tempos de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar o tempo, de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos até o 11 lá. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para que, com ele, os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Que palavra, né? Guarde essa palavra no seu coração. Amém? E hoje nós vamos iniciar os 40 dias, vamos conversar com quem já olhou para a própria vida e pensou, eu estou atrasada. Quantas vezes eu já olhei para mim, pelo fato do tempo que já vivi, tenho 36 anos hoje, às vezes eu já pensei, eu estou atrasada com algumas coisas. Várias vezes da gente pensar pelo fato da gente olhar a vida do outro e a gente pensar que a gente está atrasada. Amém? Eu já tive muitos pensamentos assim. E você olha para a vida de alguém, vê acontecendo, a porta da pessoa abriu, o projeto dela avançou, a promessa dela aconteceu e você pensa, Senhor, e eu? Senhor, e eu? O que está acontecendo comigo? Né? Nós vivemos cercados por relógio, prazos e comparações. E muitas vezes tentamos colocar Deus dentro do nosso calendário, do nosso tempo.
Mas Eclesiastes 3 começa dizendo: tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando eu entendi isso, quando eu li isso, o Espírito Santo já falou: você não está atrasada. Eu sei o tempo da sua vida. Hoje Deus ele quer tratar não apenas aquilo que estamos esperando, mas como o nosso coração está se comportando enquanto estamos esperando. Deus está ali, pronto para entregar algo, mas Deus ainda está esperando o nosso coração. Como que está sendo o comportamento do seu coração enquanto você espera no Senhor? E tudo tem seu tempo determinado. Salomão começa falando sobre tempo e propósito. E isso significa que a vida acontece em estações. Nós já falamos isso há alguns dias aqui sobre estações, e nós vivermos a nossa estação. Há coisas que começam, há coisas que terminam. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar e tempo de rir. O problema é que muitas vezes queremos viver a colheita enquanto Deus ainda está trabalhando no plantio. Amém? Queremos viver o resultado sem atravessar o processo. Então, diga hoje: não amaldiçoe uma estação só porque ela ainda não se parece com aquilo que você pediu. Não amaldiçoe, não fale: e eu, Senhor, estou atrasada. Não amaldiçoe sua vida se você achar que ainda não foi aquilo que você pediu. Talvez você esteja vivendo uma estação de preparação, de fortalecimento, de aprendizado. Amém? Deus está te dando amadurecimento e ele pode não ser permanente. Estação, ela não é o destino. Ontem nós falamos muito sobre maturidade espiritual no culto de ontem. Foi tremendo o culto, uma palavra muito poderosa. E Deus ele está ali nos ensinando, nos fortalecendo, nos preparando, nos dando cada vez mais conhecimento, aprendizagem. Amém? Eu vejo quanto Deus tem me guiado para aprender, a conhecer. Porque conhecimento ninguém tira de você. E é nesse tempo que você vai conhecendo Deus, vai ali aprendendo com Ele, que Deus ele está te preparando. Você não vê, mas Deus está te preparando. Cada vez que você estuda a palavra de Deus, cada vez que você se dedica, em todos os dias está ouvindo a palavra de Deus, aumentando a tua fé através da palavra de Deus, é uma preparação. Cada vez que você pega para abrir a Bíblia, e hoje vou ler, né? Vamos lá, você às vezes coloca ali: não, eu vou ler hoje, a partir de hoje vou começar a ler um capítulo por dia de Eclesiastes, ou um capítulo por dia de Daniel, de Atos. Deus está te preparando. Amém? Deus ele quer isso. Ele quer que você se prepare, mas debaixo da palavra. Abrindo a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual. É o nosso manual de instrução para viver nesse mundo. É a palavra de Deus. E tem pessoas que não abrem a Bíblia. Tem pessoas que só deixam a Bíblia aberta no Salmo, pegando poeira lá na sala. Ela nem tem a capacidade de parar e ler o Salmo. Ela acha que o Salmo aberto lá, assim, já vai resolver. Querida, não, você precisa ler. Você precisa ler e declarar com a sua boca a palavra de Deus. Não adianta deixar a Bíblia de enfeite. Você precisa ler ela. Amém? Deus fez isso comigo. Ele falou: enquanto você não abrir essa Bíblia, você não vai ter conhecimento de mim. Porque quando Deus me chamou, eu nunca tinha lido um capítulo da Bíblia, não tinha aberto a Bíblia na minha vida. E Deus começou a me incomodar a ler a palavra, mas não é só ler, é você ser transformada por ela. Tem pessoas que já vieram falar para mim: eu já li a Bíblia 3 vezes. Tá, você leu a Bíblia 3 vezes, mas você foi transformada nessas 3 vezes ou você só leu a Bíblia 3 vezes? Ela lê, qualquer um lê. Agora, ser transformada pela palavra, aí que o bicho pega. Porque ler, todo mundo lê. Mas você deixou a palavra entrar em você, você entendeu que essa palavra de tempo é o seu tempo, que igual muitas vezes nós ficamos comparando a nossa vida com outra pessoa e esquecemos que nós temos um tempo determinado debaixo do céu.
Não compare o seu relógio com o relógio de outra pessoa. Amém? Essa parte pode ser muito forte. Nós olhamos para a vida dos outros e pensamos, ela conseguiu primeiro. Ela cresceu mais rápido. Ela já chegou onde eu queria estar. E a comparação começa a produzir o quê? Ansiedade. Nós temos que ter maturidade espiritual para viver esse tempo com Deus. Mas existe um problema. Você está comparando histórias diferentes. Você conhece o resultado que a pessoa está mostrando, mas não conhece necessariamente todo o processo dela. Muitas vezes nós vemos o resultado, mas não sabemos o processo que a pessoa passou para estar naquele resultado. E principalmente a vida dela não é o padrão pelo qual Deus mede a sua. Amém? Não podemos enxergar isso. O Deus que está fazendo na vida de outra pessoa não é evidência de que ele esqueceu da sua. Amém? Então celebre aquilo que Deus está fazendo nos outros, sem transformar a bênção deles em motivo para questionar a sua própria história. Você celebra a conquista do outro, você vê a pessoa alcançando, mas você precisa o quê? Celebrar também as bênçãos, o motivo para questionar. Não fique questionando a sua história. Celebre aquilo que Deus está fazendo nos outros, sem transformar a bênção deles em motivo para questionar a sua própria história. Amém? E existe tempo de plantar e tempo de colher. Ali no versículo 3, no versículo 2, esse versículo ele traz um equilíbrio. Porque às vezes dizemos, estou esperando o tempo de Deus, mas não estamos plantando nada. Muitas vezes nós estamos esperando em Deus. Estou esperando o tempo de Deus. É tempo de Deus. Mas nesse tempo que você está esperando, o que você está plantando? Você está jogando alguma semente na vida de alguém? Se você quer colher, colher, existe tempo de plantar. Se deseja crescer, existe tempo de aprender. Você quer crescer espiritualmente, você tem que ler a palavra, estudar a palavra. Se existe uma direção clara de Deus, pode existir uma atitude que cabe a você. Esperar em Deus não é viver sem responsabilidade. Enquanto nós esperamos em Deus, nós temos que viver com responsabilidade. Amém? Esperar pode envolver o quê? Envolve orar, envolve trabalhar, envolve estudar, envolve se preparar-se, obedecer enquanto você espera e amadurecer. E talvez você esteja pedindo a Deus uma porta, mas enquanto a porta não abre, você se pergunte, Senhor, como posso me preparar para atravessá-la quando ela abrir? Coloque isso no seu caderno de oração de hoje, no seu devocional do dia 10. Senhor, como posso me preparar para atravessar essa porta quando ela abrir? Amém? Não force portas para tentar acelerar os processos. Não queira ajudar Deus. Não queira entregar a Deus e daqui a pouco você pegar lá de novo e falar, Deus, vou te dar uma ajudinha. Não. Não force portas. Agora temos um outro extremo. Algumas pessoas ficam paralisadas. Outras tentam forçar tudo, porque esperar produz desconforto. Amém? Não é gostoso esperar. Não é horrível você ter que esperar quando te marcam uma consulta às 3 e vão te atender às 4, você fica ali 1 hora esperando, aí você fica impaciente, sentada, com raiva porque a pessoa atrasou. É horrível, eu odeio esperar. Quando a pessoa marca comigo 6h10, é 6h10. Aí a pessoa marca comigo e não vem, aquilo me dá uma irritação terrível. E muitas vezes nós temos que lembrar que o esperar em Deus, ele vai produzir um desconforto. Então começamos a fabricar uma resposta dentro de nossa mente. Vou resolver do meu jeito. Vou fazer acontecer. Não posso esperar. Nós começamos a
a criar as respostas. E a ansiedade, ela começa a tomar as decisões. A sua ansiedade começa. Você nem percebe, você já começou. E aqui existe uma pergunta muito importante. Essa decisão nasceu da direção ou do desespero? Essa direção que você está tendo, eu vou resolver tudo. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer acontecer, não posso ficar esperando. Essa decisão nasceu uma direção da palavra, porque Deus nos dá a direção. Ou ela veio do desespero e da sua ansiedade. Nós temos que saber separar. E nem toda oportunidade, ela precisa ser agarrada. Nem toda porta precisa ser arrombada. Nem toda demora significa que alguma coisa deu errado. Às vezes ainda não é o momento. Amém? Às vezes ainda não é o momento. Por isso uma frase muito forte para você levar hoje para o dia 10. Não permita que a ansiedade faça você antecipar aquilo para qual Deus ainda está preparando você. Não permita. Não deixe a ansiedade te dominar, porque Deus ainda está preparando você. Coloque isso hoje no seu devocional, escreva isso hoje ao Senhor. Amém? Deus também trabalha em nós durante a espera. A espera, ela é desconfortável, mas Deus trabalha durante a espera. E talvez pensamos que estamos esperando apenas uma circunstância mudar. Mas durante esse tempo nós também estamos mudando. Durante essa espera, Deus está nos transformando e mudando. Deus trabalha o quê? O nosso caráter nessa espera. Deus, ele nos dá maturidade, nos dá discernimento, dependência dele, que é o que ele sempre fala para nós, sabedoria. Imagine receber hoje aquilo que você pediu há alguns anos. E talvez naquela época você nem estivesse preparada para sustentar aquilo. Então existe uma oração muito madura, que muda muito. Senhor, não apenas prepare aquilo que tens para mim, prepara aquilo que tens para mim. Porque não basta receber, é preciso ter estrutura para sustentar. Se 10 anos atrás Deus tivesse me chamado para pastorear, eu jamais teria sustentado algo. Porque eu não estava preparada. Eu passei um processo de 10 anos com Deus. Com 26 conheci Jesus, mas foi um processo de 10 anos para entender o que Deus tinha para a minha vida. Conhecer Ele, conhecer Jesus, todos nós conhecemos, mas ser transformados por Ele, que é aí que o bicho pega. Porque nós temos que entender e esperar para entender o que Deus tem para nós. Amém? Então, coloque hoje, Senhor, não apenas prepare aquilo que tens para mim, prepara-me para aquilo que tens para mim. Amém? Porque não basta receber, você precisa aguentar sustentar aquilo, é preciso ter estrutura para você receber a bênção que Deus vai te dar, você tem que ter estrutura para sustentar. Deus, ele não vai entregar algo na tua mão se você não tem estrutura. E nós, às vezes, ficamos questionando Deus. Por que Deus não me entregou ainda? Porque você está sem estrutura. Deus, ele não vai... eu falo, Deus, ele é perfeito. Deus, ele é em detalhes. Eu vejo quanto Deus faz, né? Tem feito na minha vida, assim, os detalhes. Deus, ele vai entregando aos poucos. Aos pouquinhos, ele vai entregando. Por quê? Porque ele sabe o quanto eu suporto essa carga. Amém? E aqui nós chegamos no versículo central. Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo apropriado ou belo em seu tempo. E isso não significa que tudo que acontece seja bom. Existem dores, existem perdas e injustiças reais, mas o texto nos lembra de que nossa compreensão ela é limitada. Nós vemos um pedaço, Deus conhece a história inteira. Nós queremos resposta agora, mas nem sempre conseguimos compreender toda a obra de Deus. O próprio versículo ele diz que o ser humano não consegue descobrir completamente a obra que Deus realiza do princípio ao fim. Confiar também significa aceitar que eu não terei todas as explicações. Eu não sei de tudo. Eu não controlo tudo.
mas posso continuar andando com fidelidade diante de Deus. Amém? Então a demora não é sempre negação, mas também não é garantia. E eu colocaria esse equilíbrio, que nem toda demora, ela significa que Deus vai entregar exatamente aquilo que estou pedindo. Só preciso esperar. E às vezes Deus responde de outra maneira. Às vezes Deus muda os nossos desejos. Às vezes Deus fecha uma porta. Às vezes Deus nos direciona para algo que não imaginávamos. Por isso nossa fé, ela não está numa fórmula. A nossa oração é: Senhor, eu tenho desejos, mas quero a tua vontade acima deles. Nós temos que saber falar com o Senhor. Amém? Nós temos muitos desejos no nosso coração, mas nós temos que sempre perguntar ao Senhor: é da tua vontade esse desejo que aconteça na minha vida? O verdadeiro milagre é chegar ao lugar onde conseguimos dizer: eu confio em Deus, não apenas quando Ele segue meu calendário. Você confia em Deus não apenas quando que Ele faz tudo do seu jeito. Daí eu confio em Deus. Não, mas também quando preciso entregar o meu calendário a Ele e seguir firme com Ele em fidelidade. E não despreze essa estação atual. Talvez você esteja tão preocupada com o que ainda não chegou que deixou de perceber aquilo que Deus está fazendo hoje. Nós ficamos tão atentos às coisas ainda que a gente quer tanto que aconteça, que a gente esquece de viver a nossa estação. Nós já falamos de estação aqui, viver a estação hoje, de mulheres maduras espiritualmente, para entender que nós temos que viver a nossa estação hoje. Não podemos querer viver a estação do outro. Amém? Se essa estação que Deus colocou na sua vida, viva. Talvez você não esteja tão preocupada ainda com o que não chegou a perceber aquilo que Deus está fazendo hoje. Não viva dizendo: quando acontecer eu vou ser feliz. Gente, essa frase eu tinha muito na minha mente. Antes, né? Bem antes. Antes de Deus me transformar, eu ficava: quando eu tiver algo, eu vou ser feliz. Você já teve esse pensamento? Eu não tenho vergonha de falar para vocês, porque a gente é muito imaturo quando a gente não anda debaixo da palavra de Deus. A gente tem uns pensamentos, umas frases na nossa mente que eu falo: meu Deus, é demônio puro, né? Porque a gente ficava: porque quando eu tiver, eu vou ser feliz. Nossa, então você vai viver infeliz, né? Porque quando eu tiver, eu lembro uma vez, nossa, veio agora na minha mente, eu lembro uma vez quando eu era criança, e eu não sei se vocês lembram, existia o tal do patinete. Patinete era moda, e aquilo, nossa, foi uma febre, e eu lembro que todo mundo tinha patinete, menos eu. E um dia, eu dentro da igreja com a minha mãe, eu não esqueço dessa cena. Eu falei: mãe, quando eu tiver um patinete eu vou ser feliz. Criança. Eu não esqueço disso. Que eu li agora, eu lembrei. Quando acontecer eu vou ser feliz. E depois que eu cresci, né, eu falei: olha só, né? Imagina, o patinete saiu de moda. Nunca mais ninguém fala de patinete. Nunca mais ninguém viu o tal do patinete. E eu, todo inocente, falando para minha mãe que quando eu tivesse um patinete eu ia ser feliz. Você já pensou? Se eu ficasse só sendo feliz porque eu tinha um patinete? Quando abrir a porta eu vou ser feliz, né? Quando chegar a minha oportunidade, aí sim. Então, enquanto não chegar, o que você vai fazer? Você vai ficar chorando? Você vai ficar o quê? Quando Deus responder, né? Aí sim eu vou ser feliz. Não, existe propósito que é hoje. Você vai ser feliz hoje. Em meio à espera, em meio ao desconforto, em meio à dor, existe presença de Deus hoje. Amém? Existe algo para entender hoje, não com algo que você está esperando. Não permita que a expectativa pelo amanhã roube aquilo que Deus quer fazer em você hoje. Hoje Deus te dá a palavra.
Espera, tudo tem um tempo determinado, não é do seu jeito. Seja feliz hoje com o que você tem hoje. O amanhã é eu que cuido. Mas é difícil, eu sei que é, porque nós somos ansiosas, nós queremos tudo para ontem. Eu sou uma pessoa ansiosa, tive que aprender a lidar com isso, amém? E aprendo até hoje. Toda vez que Deus me pega na palavra, eu falo, Senhor, segura na minha mão, Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, porque eu quero viver o que o Senhor tem hoje na minha vida. Amém? E o propósito do dia 10 é que você coloque aí no seu bloco de notas ou no seu caderno em qual área eu sinto que eu estou atrasada. Em qual área você sente que você está atrasada. Escreva para o Senhor, mas você precisa escrever para Ele. Você vai colocar, Senhor, eu sinto que eu estou atrasada nessa área da minha vida. Nessa área que eu queria que acontecesse isso, coloque. Amém? Segunda pergunta que você vai colocar, estou esperando com fidelidade ou estou tentando controlar o tempo? Você está esperando Deus com fidelidade ou você está tentando controlar o tempo? Coloque, escreva para o Senhor também. E o último, o que posso fazer hoje para me preparar sem tentar forçar o amanhã? Peça a Deus para que Deus mostre, o Espírito Santo mostre o que você pode fazer hoje para se preparar. Para você se preparar nele, sem tentar forçar o amanhã. Amém? E coloque embaixo uma declaração. Eu não vou comparar o meu processo, vou ser fiel na estação em que Deus me colocou. Coloque isso. Eu não vou comparar o meu processo, vou ser fiel na estação, no processo que Deus me colocou. Viva a estação, o seu tempo com Deus. Amém? Acredito que para hoje essa palavra ficou bem clara e que você possa entender o tempo de Deus, não o seu tempo. Nunca vai ser no seu tempo. Sempre haverá um tempo determinado para tudo, o tempo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, foi bem rapidinho, né? Amanhã nós vamos fazer o dia 11, deixa eu ver o dia 11. Paz no meio da tempestade. Amém? Amanhã é o livro de Marcos. Já vou deixar meio certo aqui. Hoje foi meio na correria, mas amanhã é sábado, amanhã eu vou ter que trabalhar às 8, mas eu mando para vocês o horário da live aqui, tá bom? Depois eu mando lá no grupo, quer dizer. Ou depois, e também ontem eu nem consegui fazer a arte, daí foi uma correria ontem. Mas amém, nós estamos aqui. É assim, gente, dentro desses 40 dias, muita coisa vai acontecer. Mas nós vamos ser fiel até o fim. Amém? E depois continuar sendo fiel. Amém? Vamos orar então. Glória a Deus. Desde ontem Deus tem falado isso comigo. Minha orquídea começou a oferecer. Viu o processo dela para voltar. Amém. Amém. Glória a Deus. A flor tem um processo, né? Até a planta tem um processo, imagine nós. Até a florzinha que está ali tem um processo para florescer. Nós somos iguais, né? E Deus fala nos detalhes. Amém. Vamos orar então? Se alguém mais quer falar alguma coisa, tá todo mundo tranquilo? Todo mundo conseguindo fazer o jejum firme, né? Sem açúcar algumas pessoas, sem café algumas tiraram o arroz, né? Mas vamos seguir firme. Vamos orar encerrando essa live então? Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, oramos, ó Pai, por essas pessoas que estão aqui assistindo e que ainda vão assistir essa live, Senhor. Obrigada por essa palavra de hoje, Senhor. Por essa palavra de ensinamento, Senhor, que temos que colocar tudo em Tuas mãos. Que possamos viver o nosso tempo, a nossa estação hoje, o que o Senhor tem para hoje, ó Pai. Que possamos ser preparadas enquanto nós esperamos em Ti, ó Pai. Que esse tempo de espera seja uma preparação do que o Senhor tem para entregar para nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Que
Que o Senhor possa falar grandemente nos corações dessas pessoas, nos nossos corações, ó Pai. Coloca anjos, ó Pai, para estar protegendo casas, famílias, ó Pai. Coloca Teu Espírito Santo consolando pessoas, almas, ó Pai, que precisam de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar entrando com o Seu sobrenatural através dessa palavra hoje. E que muitas vidas sejam tocadas e transformadas pela palavra que o Senhor tem nos dado todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Fernanda de Itapetininga. Fernanda eu conheci quando eu morei lá em Itapetininga. E ela está aí até hoje, ó, nos seguindo, nos acompanhando. A Fernanda conhece o processo que eu passei com Deus. Amém? Vou salvar aqui então. Até amanhã. Em nome de Jesus, eu aviso vocês aqui. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia. E fiquem na paz, na espera em Deus. Amém?